Aí fizeram algumas exposições, meio tímida, mas fizeram algumas coisas. Então assim, e ali acabou afirmando, existe a possibilidade de também usar outros suportes para pintar. Não necessariamente o grafite, mas a pintura em si. E aí o que acontece? E aí também a mente começou a abrir para fazer trabalhos em grupo e trabalhos maiores. Eu me lembro que ainda em 98 já tinha começado isso, lá no Cambuci, 99 veio sendo reforçado, e daí em diante começou mesmo. No ano 2000, aí eu lancei a primeira revista de grafite de Santo André, e até hoje a única, a Intervenção Urbana era o nome. Lançamos numa festa no Duque de Caxias, onde tive lá o Ninja, que fez um som pra mim, o Alexandre Smurf, a Backspin, o Nelson Triunfo foi o MC da festa. Foi uma festa muito louca que eu organizei. Então, aí ali, a gente começou a dar uma nova roupagem ainda para as pessoas que pintavam na rua, porque aí o cara já vinha fazendo produção, já conhecia outro suporte, daqui a pouco a revista começou a ter, dando a notoriedade para os trabalhos, e ali veio unindo mais as pessoas, porque aquela pessoa que não se conhecia passou a se conhecer por causa da revista, entendeu? E inclusive assim, essa foi uma revista que foi muito vendida na Europa, mas pouco vendida no Brasil, mas vendeu algumas. E aí a gente começou a se familiarizar com isso. Eu me lembro que no começo de 2000 a gente produziu um grande mural. Na época eu tinha um grupo chamado Avecrio, e aí a gente fez esse mural para virar a capa da revista. Aí nós pintamos um grande mural de uns 40, uns 30 metros de largura por uns 6 de altura, mais ou menos. E aí a gente fez esse mural contando história, a trajetória dos migrantes, né, tal, no destino, do êxodo rural e tal. E aí a gente começou a reforçar isso. Quando a gente pôs esse grafite na capa da revista, e aí lança a revista, aí afirmou, não, grafite de produção é o que há, é o que dá para acontecer, é possível fazer. Então aí começou a de fato abrir essa coisa da produção. Então os anos 90 era uma época de limitação, época de pessoas limitadas para tudo. E depois começamos a Avecrio foi até uma das primeiras a fazer a produção. Não tinha muitas produções, nós fomos os precursores nisso. E aí a gente começou a fazer grandes murais gigantescos e tal, e que hoje eu dou continuidade nisso, só que com o coletivo 5 Zonas. Hoje a gente pintou prédio e tal. Então eu vejo que uma coisa que a gente emplacou muito no Brasil, isso até antes dos anos 90, foi sempre usar um pouco muito látex, tinta látex. A diferença estava muito nisso, né? Usava pouco spray, depois começou a usar muito spray. Poder aquisitivo. Isso é uma questão social mesmo. E aí a gente começou também, uma outra diferença é que assim, a forma das pinturas das letras, né? A gente os Estados Unidos, por exemplo, eles colorem muito dentro das letras, colorem muito. Aqui a gente coloria pouco. Tinha muita letra que era, de repente, só azul e contorno. Os Estados Unidos eram muitos tons, muitas cores e tal. É uma meio característica deles. E a gente não. Então tem um pouco disso, assim. Acho que a gente começou com as coisas de produção, né? Acho que as produções foram coisas que no Brasil, uma coisa muito forte, assim. Se bem que tinha um grupo em 97, se eu não me engano, o FX, que tinha um pessoal europeu, tinha uma galera, tinha o Dain, tinha o Lubit, o The Kid, vários caras que se juntaram e montaram um grupão, e nesse vídeo tem uma produção monstra, assim, monstra. Mas pra nós, assim, no Brasil, a gente não sofreu muita influência disso, a gente já fazia isso sem precisar ver lá fora, e a gente, da Avecrio, conseguiu dar uma emplacada nisso aí, trazer isso de fato para o Brasil. E você falou de grafite no tecido, e como eu te disse antes, o Herê, ele fez o Puma, né? O MC Puma, ele fez um grafite para mim numa camiseta, até hoje eu tenho guardado, está escrito Rick J. Ele fez isso em 1988 para mim. E a Ieda, do grupo Paradise,
Ela também chegou a fazer alguns grafite em calça, jeans, em jaqueta, moletom. E ela fez pro Alexandre, me lembro bem, que escrito Miami Bass no moletom dele. Ele usava muito isso aí, eu lembrei agora. Então, no Brasil, nos anos 80, é porque isso que eu estava tentando explicar. Muitas pessoas falam assim, o hip hop chegou no Brasil nos anos 80, 82, 3, 4, vindo dos anos 70, desde as festas do Palmeiras, não sei o que, do soul ao hip hop. O pessoal fala muito isso. E aí fala do grafite, por exemplo, em 84, muitas pessoas falam que tinha um grafiteiro que fazia levava alguns desenhos pra lá, na São Bento não, na São João com o Nelson, na perto da Mesbla, ali 24, e que o nome dele era Zelão. Tinha também um outro rapaz chamado Robô, se eu não me engano, e aí dizia que fazia grafite. Só que na verdade, o que tinha muito, era os caderninhos e na roupa. Toda a equipe, toda a gangue na época, né? Tinha a sua jaqueta jeans com sua marca, seu desenho pintado por um grafiteiro, seu boné, sua calça. Isso era comum. Só que aí em 91, quando o Paulinho, o Chico César, esqueci o nome do rapaz, um cineasta aí, acho que é Francisco César, se não me engano, ele lançou o Hip Hop SP, um filme. Você teve esse filme já? Não. Tá. Foi o primeiro filme de hip hop, em 91. E esse filme aí mostra inclusive o James pintando. E mostra a cena do hip hop e tal. E 90 é onde começou a dar um boom mesmo. Acontecer grafite mesmo. Sabe? Porque até então era muito isolado. A capa do disco do Taíde é de 89. Tem um grafite ali. E do Sampa Crio, que saiu o disco em 90, também tem um grafite. Mas era bem pouco, tava começando, né? Tota, fazendo grafite, teve algo engraçado que aconteceu? Então, a gente fez eu me lembro de dois fatos. Um fato foi quando nós fizemos um trabalho, acho que em 95, 96, aqui na escola em frente à Escola Ovídio, no São Jorge. E eu me lembro que a gente fez um trabalho, nós fizemos um trabalho lá e tal, e aí aquela febre de querer fazer mais e mais e mais, a gente acabou pegando uma casa para pintar lá ilegalmente, e só que a gente tinha um horário para chegar em casa, né? A gente era meio novo, meio moleque, então a gente tinha que chegar em casa num determinado horário, a gente ia fazer só aquilo ali, sair dele e ir embora. Só que aí o dono da casa, ele saiu para nos pegar, e ele veio pelo lado que era o lugar que a gente tinha que correr para ir embora, e se a gente voltasse não ia ter muita saída. Aí a gente acabou saindo, a gente entrou a gente começou a correr muito, e ele foi atrás, a gente entrou numa usina de lixo, e aí a gente, quando foi ver, estava sem saída, não tinha mais lugar para sair, aí só tinha mesmo passar por dentro da usina, e tinha, obviamente, uma empresa, né, na época era a Iterpa, hoje é a Rotedale, que é a coletora de lixo, e aí a gente teve que implorar para o pessoal deixar a gente passar por lá para dar a volta, para não ter que voltar por esse lugar, com medo do cara pegar a gente. Aí a gente acabou que a gente se atrasou todo, demos uma volta terrível, né? E chegamos em casa, os pais, né, preocupados e brigaram com a gente chegou cheio de barro, porque a gente teve que passar uns barros para correr, né? Então a gente ia fazer uma coisa tão simples, acabou quase se matando.